O exercício avaliativo E2 consistia principalmente em elaborar uma classe abstrata carro, a qual é uma generalização de vagão e locomotiva. A classe inclui apenas um método, a qual retorna o ID do carro, e o seu construtor. Uma coisa importante é que, por conta da classe ser abstrata, não é possível criar um objeto do tipo carro. A maioria dos métodos foram preservados nas classes locomotiva e vagão para evitar problemas com atributos. A classe composição foi a que mais sofreu, mais teve alterações. Pode-se notar que existem vários comentários com código que é, na verdade, a versão anterior do trabalho. Em maioria dos métodos, foram substituídas as ocorrências de locomotiva ou vagão para carro, restando apenas algumas situações em que é necessário referir as especificações, como, por exemplo, um método que retorna quantos elementos tem de cada tipo de cada elemento. Ou na remove last, que pode tanto ser uma locomotiva ou um vagão, onde é necessário forçar o carro a ser uma locomotiva ou um vagão, dependendo do que é o último elemento no array list de carro, que é a composição. Os métodos de adicionar e remover elementos do array foram o que mais sofreram alterações, pois o carro não se refere especificamente ao vagão ou à locomotiva. Logo, foi necessário acrescentar um if e checar caso o carro referido seja uma instância de vagão ou de locomotiva. Ademais, foram adaptados os métodos toString das classes composição, locomotiva e vagão. Anteriormente, ela retornava um, um conjunto de elementos e números que não fazia sentido ao usuário. Atualmente, ela retorna o tipo, o ID e as suas respectivas capacidades. Então agora estarei explicando as alterações nas classes garagem vagão e garagem locomotiva que tiveram depois da atualização de leitura de arquivo. Então, primeiras mudanças. Foram declaradas novas variáveis aqui. A primeira delas sendo a URL, que ela serve para pegar o caminho do diretório que está armazenado esse arquivo aqui, que é o vagõesfile.txt, que armazena os dados dos vagões que vão ser gerados na garagem. Temos também aqui uma variável file que vai utilizar desse URL para conseguir pegar o local do arquivo, porque o local do arquivo pode mudar dependendo do computador da pessoa. Então, se ela baixar esse programa em outro computador, pode ser que não dê certo colocando diretamente o caminho do diretório. Então, assim fica um pouco mais seguro. Uh, agora indo pro Agora indo para o construtor da classe, nós temos aqui um throws URI syntax exception, que ele serve para poder utilizar o URL, senão o programa não compila se tu não der esse throws aqui.
Primeiramente, a variável file é setada como um novo objeto de file que utiliza desse caminho gerado pela URL. E aqui a gente cria um scanner que vai escanear o arquivo para a gente poder ler o que está dentro dele e não ler o, a saída do terminal, por exemplo. Aqui a gente tem uma nova string que serve para pegar a próxima linha, já vamos chegar lá, e outra que é o splitted. Também temos a variável id e cap, e elas são utilizadas aqui embaixo. Para quê? Aqui a gente tem um while. Ó, enquanto o scanner disser que tem uma próxima linha, ele vai executar isso aqui. Então, enquanto ainda tiver coisa aqui nesse arquivo, enquanto não for a última linha e não tiver mais nada para lá, ele vai continuar lendo e ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar essa string next como a próxima linha. Então, por exemplo, se está no início, vai ser essa primeira linha aqui. E daí ele vai pegar essa linha e vai usar um split nela, com tendo como base o caractere vírgula. Que daí tudo que tiver entre essas vírgulas aqui, ele vai separar em outras strings. Para isso que a gente tem o splitted aqui, que é um vetor de strings. Então, a primeira string desse vetor sempre vai ser o id. Por exemplo, aqui é o id do vagão. E a segunda string desse vetor vai sempre ser a capacidade de carga desse vagão. Por isso aqui, ó, é sempre id capacidade, id capacidade. E por fim ele pega e adiciona, ele cria um novo vagão e adiciona na garagem baseado nesses dados recebidos pelo arquivo. Enquanto tiver novas linhas aqui que ele possa ler, ele vai ficar rodando esse while até acabar. Por fim, a gente tem um fl.close que fecha o scanner para não dar memory leak. E era basicamente isso. A única coisa que muda da, da garagem vagão para a garagem locomotiva é que aqui nós temos mais uma variável, porque as locomotivas têm mais um parâmetro a mais de entrada no método de criação delas, que no caso é a quantidade máxima de vagões que ela aguenta. Então, ao invés da string do vetor de string ser de tamanho 2, ele vai ser de tamanho 3 aqui na garagem locomotiva. Que aqui no vagão ele é 2 porque só precisa de dois parâmetros. Aqui é 3 porque precisa de 3. O ID, o peso que ele aguenta, e os vagões, a quantidade máxima de vagões que ele aguenta. De resto é basicamente a mesma coisa. Só muda que aqui é um lockArray.add e não um vagArray. Ele cria uma nova locomotiva e coloca esses parâmetros aqui dessas variáveis. fl.close de novo. De resto, a mesma coisa. Aqui a gente só tem os imports necessários para o programa poder rodar. E daí ele joga esse throws aqui e compila numa boa. E caso ele não ache o arquivo com essa URL ou a file, ele manda um throws para o programa. E era basicamente isso. Aqui a gente tem o arquivo de texto das locomotivas e o arquivo de texto dos vagões. Bom, na classe Pátio foi adicionada a funcionalidade de ler um arquivo de texto em formato CSV.
o qual contém composições pré-definidas que vão ser adicionadas ao pátio. Bom, nesse arquivo de texto, todas as composições criam locomotivas e vagões novos. O arquivo de texto ele é separado por vírgulas, né? Sendo o primeiro elemento o ID da composição, o segundo é o ID do carro, o terceiro é a capacidade do peso, e o quarto a capacidade de vagões. Como dá para ver aqui, tem certos casos que o quarto elemento é -1. Isso é porque ele se trata de um vagão que não tem um atributo para capacidade de vagões. Bom, no método create composições, o programa ele lê um arquivo txt composições file e ele executa dois checks: a busca por composições já existentes no pátio através do seu ID e a especificação de carro a ser adicionado à composição. Vale apontar que as composições criadas com o vagão como primeiro elemento não são adicionadas a ArrayList presente em pátio. E o resto dos métodos aqui, eles permanecem iguais ao E1, então eu não vou explicar eles.